Olá pessoal, estamos aqui para mais um Expertise Podcast. O convidado de hoje é um cara sensacional, um cara incrível, meu mentorado, posso dizer que inclusive meu amigo, quem sabe futuro sócio aí que a gente está dialogando algumas coisas. Vou trazer para vocês hoje a história do Vitor, da V&D Manutenções. Seja bem-vindo, Vitor. Muito obrigado por disponibilizar uma hora do seu tempo para estar aqui. Eu sei que você está corrido, atolado de serviço com muita coisa, mas sua história é fantástica para a gente poder contar. E aí você, pessoal, mais uma vez, não se esqueça, papel e caneta na mão, que são histórias reais para insights poderosos. E o do Vitor hoje, posso te garantir, é fantástico. Vitor, mais uma vez, bem-vindo, muito obrigado. Se apresente, fale quem é o Vitor, o que te trouxe até aqui e vamos iniciar esse podcast com muito conteúdo top. Mauro, agradeço demais pelo convite, participar desse podcast que vai ser muito produtivo. Acredito que não só para a gente, mas para quem assiste a gente aí hoje. E então, hoje a gente veio assim, né, ao convite do Mauro para apresentar um pouco sobre o Vitor, que veio a Belo Horizonte, né, em busca de um futuro diferente do que a gente tinha acostumado a vivenciar ali, onde a gente foi nascido e criado. Então, hoje eu vejo o Vitor como um empreendedor que vê, né, nessa busca por um desconhecido, uma coisa desconhecida, que a gente via, assim, né, pessoal ia embora do interior, vinha para Belo Horizonte, ia para São Paulo, todo mundo voltava muito bem sucedido, com informação, uma dicção diferente. E aí o Vitor ficou curioso com aquilo, pô, bicho, todo mundo vai ali, né, e acho que as coisas não acontecem só aqui, mas lá fora tem alguma coisa diferente. E isso criou um interesse no Vitor, uma curiosidade. Aquela inquietude do empreendedor, né, Vitor? Justamente. Você fica vendo, você fica olhando, você fala, gente, eu quero, eu posso, eu preciso, né? Todo mundo tá fazendo, por que eu não? Mas aí todo mundo fala, igual a mãe da gente sempre falou, você não é todo mundo, mas é aquela pensar fora da caixa. E se eu tentar? Mas vai dar errado. Mas e se der certo? Tem isso, né? Não é? É meio a meio para dar certo e para dar errado. Aí eu falei, cara, o errado já tá dando, vamos tentar fazer certo. Só que aí, o que acontece? Nessa trajetória toda, Mauro, o que eu percebi? Que nem sempre é só saber o fazer, né, a ferramentaria, o que eu tenho que fazer, porque o equipamento a gente domina, mas sem a informação, o que a gente precisa fazer, a gente não consegue andar muito longe daquilo que a gente realmente precisa executar. Então, deixa eu pegar um gancho nessa fala, pessoal. Então, a gente já pode começar o dia de hoje com esse insight. Não é só saber fazer. Eu preciso entender o mecanismo de funcionamento do que é o empreender, do que é fazer, do que é gerenciar. E o Vitor é prova viva disso. Ao longo do podcast de hoje, nós vamos falar sobre isso. Ô, Vitor, mas me fala o seguinte, você falou que veio do interior, você veio de qual cidade? Mauro, eu vim de uma cidade que chama Santa Bárbara. Todo mundo confunde, porque tem uma Santa Bárbara muito próxima a Barão de Cocais, mas não é ela. É uma Santa Bárbara entre Augusto de Lima e Buenópolis, lá no norte de Minas. Uma cidadezinha muito pequena, criada ali no berço de belas cachoeiras e águas termais, aonde tudo girava em torno de uma usina hidrelétrica e uma fábrica têxtil. Toda a minha família passou ali, né? Várias outras pessoas que eu conheço veio para Belo Horizonte bem-sucedida, até mesmo que me deram a oportunidade aqui em Belo Horizonte. Eu achei que também seria do grupo têxtil, mas, né, felizmente eu me interessei por mineradoras e outras coisas maiores. E assim, o Vitor Hugo, a família dele veio dali. E dali a gente passou um tempo, meu pai, né, viu uma necessidade de sair, porque acabou ficando pequeno aquele espaço, para a gente crescer, estudar, né, ter um acesso à informação. E a gente saiu dali e num determinado período a gente foi para uma cidade chamada Paraupeba, próxima a Sete Lagoas aqui. Então ali eu já comecei a interessar por um estudo mais apurado, uma mecânica e tal, até chegar uma época de eu fazer algumas provas e conseguir agregar conhecimento até entrar ao Senai. Quando eu entrei no Senai, não tinha um curso específico porque o que eu faço hoje, lá na região de Sete Lagoas, um tio meu que trabalha e mora aqui em Belo Horizonte, num grupo que chama Geosol, me fez um convite, falou, tem um projeto lá, assim, assado, que não é específico para manutenção, mas é menor aprendiz. Você pode entrar lá e daí você vai crescer, né? Ver aonde você vai se desenvolver melhor. É o primeiro passo, né, Vitor? Eu comecei também aos 14 como menor aprendiz no Senai. Foi aí. Então a gente, né, veio aí, pegamos o menor aprendiz da Geosol e fomos ali lapidando, estudando, entramos para a oficina, ficamos alguns meses, né,
fazendo o que a gente teve no curso. E aí, depois disso, a gente passou um período para ajudante. Aí era aquele negócio, limpar chão, ferramenta, porque a gente não tinha responsabilidade de pôr a mão na máquina para resolver os pepinos, porque a gente não conhecia também o equipamento. Sim. Então, ali naquele período na Geosol, foi uma coisa muito produtiva dos funcionários mais antigos ter acalentado a gente. Até hoje, eu tenho um tio meu que trabalha lá, que foi o meu primeiro mecânico, assim, a base, além do meu pai, que é mecânico também até hoje. E me mostrou muito, cara. A mecânica tá no sangue, Tá né? no sangue, né? Como se diz, isso aqui tem É ferramenta mesmo. Ferramenta mesmo. Lá em casa tô criando um mecânicozinho de 7 anos que eu espero que ele vai chegar mais ou menos para onde eu quero. E aí, nesse meio do caminho, fiz o projeto e tudo, fiquei na empresa um bom tempo, minha carreira iniciou ali. Sim. Então, eu devo muito ao pessoal ali, a paciência, né, a cordialidade dos funcionários. Tive contato próximo com o pessoal da diretoria, gerência, que né, me mostraram os passos aqui na empresa assim. Não, eu pude perceber que a gente teve. O pessoal que ainda não sabe, o Vitor é meu mentorado, a gente está fazendo todo o ajuste na empresa dele, e eu tive a oportunidade de ir com ele na Geosol para discutir ali uma possibilidade de serviço, de contrato, e a receptividade desse rapaz foi fantástica. Todo mundo conhece, todo mundo trata com o maior carinho, com o maior respeito, e esse também é um dos grandes características de um empreendedor de sucesso, ou que está numa trajetória de sucesso. É ser respeitado, é ter o reconhecimento das pessoas. Isso gera network, isso gera empatia, isso gera possibilidade de negócio. Então, quando você tem uma carreira que precede o empreendedorismo, que foi uma carreira honesta, justa, correta, que você fez o seu melhor, você deixa um lastro de boa conduta. E isso é extremamente importante no empreendedorismo, principalmente quando você está fazendo essa transição do CLT para o empreendedor. E ter esses contatos ajuda muito, né, Vitor? Ajuda muito. Então, você passou por essa fase na Geosol, construiu ali o início da sua carreira na Geosol, né? Você sai de lá como mecânico hidráulico. Isso. E já conhecendo ali de máquinas mais pesadas. Sim. E a partir daí, até quando a gente chega para chegar na V&D? Então, qual que é a trajetória? Mauro, ali, igual eu te falei, no início a gente teve essa visão de mercado. Até então, não fazia a mínima ideia o que era sondagem, né? Hoje não é que o mercado da V&D é sondagem, mas é manutenir equipamentos que performam na área de sondagem, como a Geosol e vários outros grupos. Então, ali na Geosol, eu comecei a ramificar isso. Olha, a mineradora, por exemplo, na nossa cabeça, quando vinha no interior, era máquinas que iam numa serra, num determinado morro e comia até acabar o recurso. Só escavadeira. Mas a sondagem, ela é uma coisa muito rica, por quê? Ali é onde se inicia um processo de mineração. Então, não pensando de forma empreendedora ali naquele momento, porque eu não tinha, nem existia para mim o que era ser empreendedor, né? Então, ali eu tive esse contato de chegar quando eu era menor aprendiz ainda, de ir no campo e ver uma máquina performando, onde todo mundo chegou, nossa, que sujeira, que poeira, graxa óleo, que bagunça. E ali eu falei, cara, isso é diferente, isso é interessante. A mecânica já estava no sangue, né, Vitor? Eu nunca senti nojo e gastura com aquilo tudo que estava acontecendo. E eu sempre pensava, cara, isso aqui dá pra gente fazer de forma mais organizada, dá para produzir melhor com isso, dá pra gente tratar melhor essas informações e quem sabe um dia a gente, sei lá, virar o supervisor, que a ideia minha era um dia virar o supervisor ali dentro da Geosol, naquilo tudo. Então, nesse meio do caminho, a Geosol pagou um curso para mim de mecânica mais especializado, que foi o curso técnico que eu fiz, e nessa sequência, não tive a oportunidade de atuar como técnico mecânico hidráulico lá. Recebi uma proposta de um concorrente deles, né, que foi aí onde eu comecei a ter um contato mais próximo com equipamentos hidráulicos, que aí foi onde abriu o gancho, porque, tipo assim, quando eu estava na Geosol, era muita manutenção de equipamento mecânico simples, perfuratriz mais antigas e tudo. E nesse meio do caminho ali, quando eu passei por um grupo concorrente deles, que foi a Forá, que me deu essa oportunidade também, uma empresa que na época tinha um braço, né, francês, veio de fora, e com uma proposta não tão diferente da Geosol, mas uns equipamentos onde eu cheguei a atuar até em subsolo. Para mim era uma novidade, né? Você chegava e falava com a pessoa, olha, eu trabalho em subsolo, todo mundo pensa, não, bicho, aquilo é diferente, é muito difícil e tal. Tem todas as suas limitações, dificuldades, mas quando você entende o processo, parece que tudo fica mais fácil. Você vê oportunidade, né, Vitor? Então, tudo.
Então, vamos entender o seguinte. O Vitor sai do interior, vem para Paraupebas, se especializa, ganha oportunidade na Geosol, já começa a ter aquela inquietude de ver o mercado, entender que existem oportunidades e a partir daí a gente chega provavelmente no que é a V&D, né? O início da V&D. Sim. Né? Isso é o quê? 3 anos atrás? De 3 para 4 anos que a gente está, né? Já começou a engrenar. Isso. Então, vamos fazer o seguinte, a gente entendeu um pouquinho a história do Vitor, agora vamos entender um pouquinho a história da V&D. Mas antes, vamos, DJ, prepara o videozinho, nós vamos rodar o videozinho da V&D para a gente conhecer um pouquinho a V&D, entender quem é e já começar a falar dessa história, dessa empresa aí que está rampando e vai ser uma empresa realmente top no mercado. Roda pra gente, DJ. E aí, Vitor? Fantástico vídeo, mostra o seu dia a dia real. Pessoal, isso é empreender, é começar, é meter a mão na massa, é sujar a mão de graxa, é sujar a mão de massa, é sujar a mão de farinha, se você é da confeitaria. É isso, empreender é isso. Começar a empreender é você fazer o que precisa ser feito, mesmo não querendo fazer, ou mesmo estando desanimado. É o que eu postei em uns stories aí alguns dias atrás, né? Consistência, né, Vitor? Persistência. Então, Vitor, voltando ali a 3, 4 anos atrás, como que foi essa determinação? Como que você falou, agora eu vou empreender, eu vou fundar a V&D Manutenções? Conta pra gente um pouquinho dessa sua história no início da V&D. Então, Mauro, vamos lá agora nesse início aí, que foi o seguinte, eu e a minha esposa Débora, né, a gente estava nesse processo ainda do subsolo, pensando em voltar para Belo Horizonte. A gente estava trabalhando num grupo aqui na região e nesse meio do caminho a gente recebeu uma proposta, né, de uma empresa de geotecnia. Tava estourado, barragem para todo lado, falando muito sobre aquele tema e tal. E assim, eu passava indo para o subsolo e via os caras na barragem, muita movimentação, né, aquela condição de Samarco, Vale, aquela coisa toda. Aí eu falei, cara, tá aqui um gancho, geotecnia tá estourada e tudo. Aí eu pensei, eu não conheço ninguém lá, nunca vi um processo, mas engraçado, são as mesmas máquinas. Uhum. Aí eu falei... São as mesmas perfuratrizes, né? Eu falei assim, mudou o tamanho, né, um cabeçote, alguma coisa, uma ferramenta específica para aquela determinada atividade, mas a base é a mesma. Falei, cara, se eu tiver um contato, não que eu iria copiar, mas eu acho que eu consigo dominar, porque sondagem é sondagem. Só muda o método, mas a proposta é a mesma. E aí um dia eu... No final tudo é furar, né, Vitor? A intenção é perfurar. Aí eu fui e cheguei num dia para fazer uma manutenção num determinado espaço, lá na onde eu estava, e aí tinha uma perfuratriz dessa de geotecnia, né, do lado. E uma outra equipe de outra empresa, era um espaço compartilhado que a gente tinha ali, não tinha uma base no momento. E aí eu fui conversei com o cara, e o cara falou assim, cara, eu tô vendo que você conhece de hidráulica. Eu falei, cara, eu sou de subsolo, velho. Mas assim, o que você tá precisando? Eu tô com uma bomba hidráulica aqui no meu equipamento, que ela não tá performando e tal. Eu falei, cara, eu posso te dar uma luz, mas eu não posso mexer para você, porque eu tenho um horário, né, muito comprometido e tal. Eu falei, cara, eu preciso de 2 palavras, o que eu faço aqui para me aferir essa bomba? Eu falei, faz assim, 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 vai dar certo e tal, qualquer coisa, toma meu contato e me liga. Aí eu dei o contato pro cara, mas eu já dei para ele o que ele precisava. Eu falei, cara, se ele fizer o que justamente eu falei, ele não vai me ligar. E ele fez, só que aí deu muito certo. Ele falou, cara, foi bater e valer. Eu tô te ligando para te agradecer, mas eu vou te fazer uma proposta. Olha. Aí eu falei assim, mas eu só passo uma informação assertiva pro cara, coisa que qualquer mecânico que conhece daquilo faria, para dar certo, para salvar o seu turno, a empresa, né, de voltar a performar.
E aí o cara falou assim, ó, me liga tal dia que a gente vai conversar. E dali começou uma conversa e tal. Ele me chamou para fazer parte do corpo de manutenção dele, da empresa aqui em Belo Horizonte. No momento eu e Débora tava morando fora, já tinha um Miguelzinho pequeno que tava com 1 ano e pouco. E aí eu falei assim, cara, eu tô com poucas dívidas, já a meta era vir para cá para ganhar um dinheiro, comprar uma moto, um carro e voltar para próximo da família em Belo Horizonte. Porque a gente saiu pro trecho na época da Covid, tava estourado o Covid, Sim. e assim, a gente ficou recluso, sem veículo, sem família perto, não podia sair, voltar, então eu falei assim, cara, a hora que eu acertar aqui o meu financeiro e tiver controlado, vamos voltar para BH. E aí apareceu essa oportunidade, o cara me chamou, ó, você vai entrar de liderança da manutenção, porque eu tenho uns X mecânicos, mas eles não entendem muito bem dessa parte. E aí eu falei assim, então vamos voltar para BH. Conversei com a Débora, fechei com o cara, passou um pouquinho de tempo, cheguei, pedi conta do subsolo, aparecemos em BH. Aí aluguei um apartamento, aí começamos ali naquele processo. Mas já com V&D ou ainda não, CLT? Ainda no CLT. Mas já vindo lá na frente. Já, aí eu falei assim, cara, essa vai ser... Eu vou tentar abrir um negócio, eu não sei como e quando, mas eu preciso de ter essa experiência de geotecnia. Porque, tipo assim, eu já sabia de sondar, eu peguei um pouquinho de sonda de poço na Geosol, pesquisa mineral rotativa ali na Geosol, peguei o subsolo na Foraco, falei, geotecnia eu não tenho contato, mas eu preciso de ir lá. Sei. Então, quando eu entrei lá, eu falei assim, cara, eu vou fazer de tudo que me pedir aqui, porque eu preciso de absorver essa informação. Senai, Cefet, não tem um curso exclusivo para isso. E eu tô nos caras, velho. E geralmente não tem, né, Vitor? Não existe. Muita coisa que é na prática, né? E aí, pessoal, eu queria trazer um gancho aqui muito legal. Eu consultei a Débora, e isso eu venho falando em todos os podcasts. O empreendedorismo em casal, não é em família, é diferente. Em casal, ele... Para mim, eu sou um defensor disso, que eu empreendo com a minha esposa, tem um poder muito grande. Porque quando a sua esposa te apoia, quando você apoia a sua esposa, quando os dois estão unidos ali, aí a gente pode citar biblicamente o cordão de 3 dobras, quando você coloca Jesus no meio, tudo isso fortalece. E por quê? Empreender é possível, mas não é fácil. Empreender não é mar de rosas, não é aquela coisa que o pessoal apresenta no palco. Empreender demanda planejamento, demanda resiliência, demanda persistência, demanda muitas outras coisas que não só ter uma boa ideia e começar essa ideia. Então isso, quando você está com a sua esposa, você tem apoio, você tem uma sustentação, né? E a gente vai falar isso em outros podcasts, que é corpo, mente e espírito. A gente está tratando, já falou em um podcast aqui a questão da saúde mental, né? A gente vai falar também nos próximos da saúde física, que é importantíssimo, principalmente para o cara da mecânica, que o cara tem que estar forte ali, tem que estar bem disposto. Futuramente nós vamos falar num episódio aqui sobre a saúde espiritual, que é importante. Então, quando isso está tudo no mesmo barco ali, sua esposa tá junto, te ajuda demais. E aí, Vitor, voltando para essa história, dá para a gente entender que o Vitor sempre foi inquieto para poder ter o próprio negócio, e numa ligação que você dá pro cara o ouro, que é informação. Que hoje a gente sabe que o ouro é informação e é tempo. Sim. É tempo e informação. Quando você tem os dois juntos, você tem algo muito poderoso na mão. Você dá para esse cara informação, o cara te volta falando que deu certo, que te quer. E aí, você foi trabalhar para esse cara, você começou a empreender, como é que foi esse desenrolar dessa história? Aí, Mauro, nesse caso agora, o que acontece? Eu já tinha vindo, aceitei a proposta dele, e aí a gente fez um combinado seguinte, eu ia estar regredindo em relação à condição financeira para um valor menor de salário, mas aí ele poderia me ajudar o seguinte, contratando a Débora para qualquer função que tivesse na empresa para suprir aquela falta. Então aí eu fechei com ele, e aí eu entrei, trouxe a apostila, né, ensinei os mecânicos dele a visão que eu tinha sobre hidráulica. Você começou a empreender no CNPJ do cara. Do cara. Então, isso. Tipo assim, ganhei confiança da operação. Eu chegava na operação e aí a operação do cara falava, não, mas o mecânico veio aqui e não me falou dessa forma. Eu falei, não, então faça desse jeito que vai melhorar o seu resultado, vai quebrar menos. Você vai ter menos parada por conta disso. E às vezes o cara ligava para você, eu passava o contato, chegava lá e ele simplesmente falava assim, cara, eu só apertei aquele parafuso que você falou e voltou a funcionar. Mas era só o parafuso? Eu falei, justamente, mas era o parafuso. Era saber qual parafuso. Qual parafuso, né, e quantas voltas você tinha que dar. O cara não é apertar o parafuso, é saber qual
como e quando apertar o parafuso. Na isso sondagem e nessa vida minha de manutenção, eu aprendi isso. É saber quando, como e o porquê. Porque tem que te dar um resultado. Sim. Não adianta você empurrar o parafuso todo ou tirar, porque vai dar errado. É saber quantas voltas vão entrar ou vão sair. Nesse período aí, a gente, né, eu já tinha pego essa experiência ali da geotecnia, e aí eu falei com a Débora, ó, né, meu bem e tal, é o seguinte, eu tô vendo que a demanda tá ficando apertada, eu tinha acordado com o rapaz da empresa de não viajar, começou a aparecer muita viagem, não conhecia o Espírito Santo, fui para Vitória, foi uma viagem tranquila, cheguei lá, o equipamento estava bem detonado, equipamento novo, mas foi mal cuidado pela operação, restabeleci meu equipamento, voltei, depois teve um imprevisto no Pará, eu falei, não, Pará eu não vou não, eu sei que o recurso lá é escasso, é bem sofrido, o combinado nosso não foi esse. Aí, nesse meio do caminho, numa hora do almoço, eu falei com a Débora, os caras vão me passar. Já tava com esse sentimento. Aí ela falou, mas por que você tá com esse sentimento? Eu falei, eles vão me passar por quê? Não existe um mecânico de campo tão eficiente que dá resultado na oficina, porque o campo não pode parar. E a oficina tem intervalos que você consegue retrabalhar. E eu era o polivalente. Eu ia no campo, dava resultado, voltava para a oficina. Por mais que eu estava na liderança, eu nunca deixei de organizar minha ferramentaria, o meu carrinho, passar a vassoura, organizar o estoque, o que eu tenho de filtro, o que eu tenho de óleo. É um empreendedor, né, Vitor? É um empreendedor que você tem que fazer tudo na sua entendeu? empresa. Além Ninguém disso, fez mais coisa, né? Ninguém fez isso pra mim. E os caras, bicho, mas se é liderança, você não precisa ficar varrendo e tal. Eu falei, cara, eu não consigo ficar pedindo um cara pra limpar a sujeira da oficina, que todo mundo usou a oficina, e depois o gerente vai me cobrar, a hora que ele passar aqui, e falar assim, cara, a oficina tá suja. As máquinas estão rodando, mas a oficina está suja. Então, nesse momento, eu falei com a Débora, eu falei, ó... Você cuidava como se fosse seu, né, Vitor? Era meu. Ali eu senti que eu já fazia parte de uma coisa que não era minha por escrito, mas eu estava no processo. E se eu estou no processo, é meu também. Exatamente. Então, aí, o que eu falei com a Débora? Eu falei assim, ó, aqui é a nossa deixa, cara. Tipo, se der bom, vai dar muito bom. Mas se der ruim, não vai dar muito ruim. Eu vou começar a fazer do meu jeito. Pra mim, pra nós, porque eu já deixei de dormir, já passei fome, já dormi dentro de carro, já dormi sujo, já dormi breado de óleo sem uniforme pra trocar. Pros outros, agora é pra nós. Exatamente. Só que vai doer mais um pouquinho. Aí ela falou, mas não tá fácil. Eu falei, mas quem falou que ia ser fácil? Exatamente. O dinheiro, você trabalha o mês inteiro pra receber depois. Então eu falei com ela, cara, todo mundo tá falando que dê dinheiro. Eu vou arriscar. O saber fazer eu já sei, que é a máquina. Mas o financeiro, o caminho para chegar, igual todo mundo chega com caminhonete, né? Todo mundo vê sondagem. Você Hilux, carro grande e tal, espaço, uma máquina. Eu falei, cara, um dia um cara chegou em mim e falou assim, você tem um sonho? Eu falei, eu tenho um sonho de ter uma máquina. Qual máquina? Uma sonda. Mas é caro. Mas eu sei construir uma. Aí eu falei assim, tá, dá para construir uma, mas eu tenho material, eu tenho ferro, eu tenho a máquina de solda, não tem, mas eu sei construir. Um dia, Deus abençoar, pode ser que eu consiga adquirir e colocar uma máquina que eu acho que o mercado precisa de ser confiável, né, ter a confiabilidade e produtiva. Sim, e relativamente barata. Barato. Mas deixa eu pegar um gancho. Pessoal, mais uma vez você vê um empreendedor falando do sonho dele. No caso dele, é ter uma máquina. E, né, a gente já está articulando aqui, talvez, quando esse podcast for ao ar, a gente já vai ter essa máquina em parceria. Sim. Né? E outra, é correr risco. É saber, inclusive o Vitor falou uma coisa aqui que é fantástica. Não vai ser fácil. E não é. Empreender não é para todo mundo. É possível para todo mundo, mas às vezes a pessoa não tem perfil. Se a pessoa vem empreender iludido, achando que é tirar 6 meses de férias, que é só chegar de carrão, que é só começar e daqui a pouquinho a coisa tá... Não. Eu estou estudando, inclusive, sobre ciclo de vida das empresas. E as empresas, para se consolidar, elas têm que chegar pelo menos ao 5º ano. Até aí é pauleira. Né? Até aí é sofrimento. Eu mesmo, os 3 primeiros anos da TND, eu trabalhei de domingo a domingo. Todos. De 8 às 18, sem cessar, porque de segunda a sexta fazia comercial, a parte administrativa, sábado, domingo ia para o escritório fazer relatório que meu sócio estava fazendo as inspeções, alguém tinha que fazer os relatórios. Ele ainda trabalhava em outra empresa e eu estava 100% por conta. Então, ter essa dedicação, ter todo esse comprometimento, entender tudo isso,
é absolutamente necessário para se empreender no Brasil. E não vou nem entrar no mérito de despesa tributária, carga tributária, o peso do Estado sobre a gente, o peso da legislação, não vou nem chegar nesse ponto ainda. Mas é realmente ter uma boa ideia não é suficiente, começar essa boa ideia também não é suficiente, mas é ter resiliência, ter persistência, o básicozinho bem feito com constância. E o pior, o básico não é só saber fazer o serviço, é saber gerir e administrar. Então, Vitor, voltando para a sua história, você começa a V&D, né, pelo que eu consegui entender, vocês dão um pontapé. Sim. A partir desse momento aí que você já viu aquela situação que já não estava ficando tão legal, e aí, você começa a V&D, como que foi? Conta pra gente. Olha, esse início da V&D foi assim, é onde todo mundo falava, cara, começa, porque no mercado não tem ninguém que faz do jeito que você faz, como você faz. E, tipo assim, não tem como dar errado, bicho, porque não existe um mecânico de sonda no mercado para contratar. E aí, tipo assim, nessa transição de eu ter saído da geotecnia e já ter fundado a V&D, aparecia para mim uma troca de óleo, uma troca de filtro, e eu chegava pro cara e falava, cara, eu vou trocar o óleo e o filtro para você aqui, mas eu tô vendo que tem uma engrenagem aqui que não tá legal, tem rolamento, barulho diferente. Tem um barulho aqui, mas você identificou pelo barulho? Cara, é a mesma coisa que você tá no seu carro todo dia, dia a dia. O pneu vazio, quando você pisa no freio, o volante já puxa, você já sabe qual lado que o pneu tá vazio sem ver. Sim. Eu vejo, às vezes, alguns memes na internet do motorista, né, o marido e a mulher dirigindo, o marido não sabe o que a mulher quer em casa, mas o carro abriu a janela, o cara tá lá assim, já. Mas você sabe o que aconteceu com o carro? Eu sei, mas você não sabe que a louça ontem você não lavou, isso você não sabia, né? Então é mais ou menos assim a sondagem. Aí o que acontece? Nesse período aí da fundação da V&D, onde todo mundo falou comigo que podia entrar, que não tinha como dar errado. Uhum. Não existia o mercado, não existia no mercado o mecânico de sonda. Hoje você pode abrir portfólio da Geosol, Foraco, X empresas de sondagem, procurando mecânico de sonda. Eu recebo, até hoje, eu já como proprietário da V&D, recebo proposta para, né, tentar suprir a necessidade. Eu tenho uns clientes que, né, já tentaram fazer contrato para viajar, tomar conta de equipamentos em determinadas regiões, porque não existe o mecânico de sonda. Ou seja, qualificado ou pouco qualificado, mas que vai chegar e fazer um diagnóstico visual, um relatório técnico da falha do equipamento e resolver o problema do equipamento. Nem sempre a gente chega e resolve de primeira visão do equipamento, mas a gente já tem uma noção, às vezes por telefone, quando o cliente te liga, Sim. Você já sabe o que você tem que fazer ou o que você tem que passar para ele para amenizar até você chegar. Sim. E nesse gancho aí do início da V&D, a gente entramos com os 2 pés e o corpo inteiro. Falei, então tá, todo mundo tá falando que não tem, se não tem, eu vou ser. E aí, como é que foi? Entrei, comecei, larguei a CLT, larguei, entre aspas, grandes aspas, todas aquelas garantias, né? E aí, como é que foi? Você e a Débora começaram, porque veio de Vitor e Débora, Sim. Né? Começaram, como é que foi ali os primeiros meses, a primeira sensação, o que deu bom, o que deu ruim, como é que foi esse início da V&D? Mauro, o que acontece? Os primeiros meses, os primeiros anos, né, que eu diria assim, que a gente caminhou 2 anos e meio na escura, totalmente na escuridão, sem saber, só trabalho mesmo e, tipo, nada de retorno. E ali eu comecei a perceber o seguinte, cara, eu tô trabalhando tanto, todo mundo falou que era mais ou menos isso, mas eu não imaginava que era tanto assim. Aí eu trabalhava pros caras, eu tinha um horário, quando eu trabalhei muito era 18 horas por dia. Tem dia que eu não vou em casa, bicho, eu saio de uma obra, já passo em outra, eu tô num estado, amanheço em outro. Tá doendo, bicho, eu não tô vendo dinheiro. Mas, todo mundo fala que quando começa a ficar difícil é porque tá dando certo. E assim, igual você mesmo falou no início aqui do podcast, foi o seguinte, que você trabalhou 3 anos direto, de domingo a domingo, de 6 a 6 e tal. E com um detalhe, ganhando cerca de 30% do salário que eu tinha na CLT. No CLT você ganhava até mais, às vezes. Muito mais. Porque você tinha o conforto, uma estabilidade. Pelo menos uma semana de férias no ano, 10 dias, entendeu? Tinha um 13º. Justamente. Né? Então, se desse algum encrenca, o governo pagava ali um seguro-desemprego, tinha um fundo de garantia. E a hora que você vai empreender, irmão, você não tem nada. A garantia que você tem quando você vai empreender, que eu aprendi isso e vi, pessoalmente. Ninguém chegou no meu ouvido e falou, porque todo mundo fala,
vai que dá dinheiro, mas quanto que custa fazer esse Qual dinheiro? Qual o investimento, né, que você tem entendeu? que colocar? Às vezes algumas pessoas me perguntam assim, você investiu para pôr a V&D para rodar? Investi coragem, cara. Muita coragem. Tem gente que fala, você é doido demais. Falou, velho, eu sou doido. Mas Vitor, a gente fala muito, eu já falei isso no podcast aqui, que empreender no Brasil e da forma que o Brasil nos coloca, a gente não tem nenhum tipo de estudo acadêmico, de conhecimento acadêmico para empreender. A gente, na maioria das vezes, é focado em trabalhar para os outros, em concurso público, né, que é o que vinha lá dos nossos pais, né? Não tem educação financeira, né? Não temos educação empresarial. E aí, quando a gente se mete a empreender, é você pular de um Boeing 737 a 10 mil pés de altura, sem paraquedas, para ver o que dá. E você não sabe nem como que o vento ali vai se comportar. Onde que formou o vento que você precisa. O cara que você pula ali, que você abre os braços, o vento dá no seu um rodopio, que você vai para um lado, vai para o outro, e até você estabilizar, velho, você já está quase batendo, estabacando no chão. E aí é o que a gente coloca no que a gente vê das estatísticas empresariais, que boa parte das empresas não passam do primeiro ano, é o cara que não conseguiu nem estabilizar, veio de cara no chão de 10 mil pés, estabacou todo, quebrou todo, e às vezes não tem volta, o cara fica com medo. Quem passa do primeiro, chega no quinto, esse cara pelo menos conseguiu estabilizar, mas ele tá sem o paraquedas, certo? O cara que passa do quinto e chega no 10º ano, por exemplo, esse cara ele já conseguiu botar o paraquedas, estabilizar e já abriu o paraquedas. A partir daí, se o cara passou ali do quinto, chegou ao 10º ano e conseguiu estabilizar, ali, né? Aí sim, aí é a hora da coisa começar a andar. Colher os frutos. Mauro, mas 10 anos? Velho. Porque a gente aprende, eu vou falar para você, muitas das coisas a gente aprende na prática. Não tem como, eu sou formado em administração, né? Então, até eu entender a parte tributária, eu precisei casar com a contadora, né? Graças a Deus, Deus me abençoou com a contadora, para eu ter essa especialidade e ter um serviço de qualidade para me assessorar. Hoje eu tenho a contabilidade, que é a AK, Serviços Contábeis, junto com a minha esposa, que a gente fornece esse serviço para outros empresários, né? Mas foi uma luta. E aí, quando você começa a empreender, e aí você vai ver que não é só saber meter a mão na graxa da manutenção, que tem uma série de outras questões, você assusta. É precificação, é tributação, é gerar uma proposta, é marketing, é uma coisa que a maioria dos técnicos não pensa, que é vendas, porque é a oxigenação, né? É o ar que a empresa precisa respirar. Sem esse ar, ela morre asfixiada rapidamente, que muitos técnicos não sabem vender, certo? Tem que fazer gestão financeira, tem que planejar crescimento e investimento, tem que entender que faturamento e lucro são coisas completamente diferentes, né? Então, não é só saber fazer. E aí, Vitor, você colocou que esses primeiros anos foi cara, coragem, pouquíssimo investimento, né? Um pouco que eu conheço da sua história. Para quem não sabe, pessoal, para quem não conhece, eu conheci o Vitor numa palestra que eu estava fazendo lá na Semana da Indústria Mineira, no Expo Minas. O Vitor foi ver minha palestra de uma forma totalmente aleatória, pelo que ele me contou. Sim. A gente se conheceu, no final da palestra ele me contou um pouquinho da história e eu ofereci para ele a mentoria para poder começar a ajudar. E aí, Vitor, vamos trazer para uma parte mais específica, já entendendo que você pulou sem paraquedas, né? E consegui aterrissar. E tá conseguindo, e tá indo. Só que nós não vamos aterrissar, nós vamos abrir o parapente, irmão, vamos colocar um motorzinho nele e vamos subir. Vamos subir. E aí, essa questão que é muito interessante que você colocou, foi difícil, foi com a cara e com a coragem, né? Com medo mesmo, e foi, pela sua história, né? Pelo que a gente já conversou, você teve sérias dificuldades, inclusive financeiras, né? Pela história que a gente trouxe lá da mentoria, né? E aí, qual foram as maiores dificuldades que você enfrentou? Velho, comecei a V&D, comecei a prestar serviço, o serviço começou a entrar, pá! Quando você chega para mim lá naquela data de setembro, acho que 12 ou 15 de setembro de 2025, Sim. né? Que você tava ali bem
buscando, né? Alternativas. Buscando, não vou falar desesperado, mas você estava muito preocupado, você estava muito abatido. Naquele momento, quais que eram as principais dificuldades que você tinha? O que você falava, você olha para aquele dia e fala, velho, aquele dia, minhas dificuldades eram essas e essas. O que era? Traz pra gente. Que isso é que engrandece quem tá escutando a gente. Não é o cara que deu super certo, mas é o cara que tá dando certo, mas que tropeçou, caiu, precisou de apoio, precisou de ajuda, precisou se reinventar e conseguiu seguir. Isso que gera insights poderosos, porque é o que aconteceu no real e está sendo transformado para chegar no sucesso. Isso é que você precisa anotar. Então, escuta muito o que esse cara vai falar. Olha só, naquele dia, bicho, eu até arrupei de falar. Quem me apresentou o Mauro, eu trabalhava já, né, nessa área, assim, fazendo uma parceria com um colega de trabalho que trabalhou com a gente na Geosol, me indicou, e aí eu comecei a indicar ele e a gente começou a pegar muito serviço junto. E chegou um ponto daquele ano ali em 2025 que, tipo assim, o serviço diminuiu bastante, os chamados, a gente sempre precificando errado, porque igual eu passei para ele, eu conversei com a Débora, para a gente que está entrando nesse mundo de empreendedorismo, uma coisa que a gente não tem a noção de preço e dinheiro, valor das coisas. Então a gente trabalhava, ó, semana que vem eu tenho que fazer um sacolão, então eu tenho que fazer um serviço, por exemplo, de R$600, porque eu pago sacolão 300, mais 300 ali eu ponho gasolina, uma ferramenta, comida na rua. Faz a da subsistência, né, Vitor? Entendeu? Um aluguel de 1.000, então tem que fazer um serviço de 1.500, que eu pago 1.000, sobra 500, 250 eu reponho alguma coisinha dentro de casa, 250 é para trampar na rua. Então, eu não tinha segurança. Vamos pegar isso aí. Então, pessoal, começa a entender, faturamento e lucro é diferente. Ele faturava, mas ele não tinha lucro. Ele faturava para pagar e subsistir. Isso não é empreender, isso é tentar sobreviver. Continua. Isso levou a V&D até ali aqueles 2 anos e meio de muito suor. E ali sofrimento, né? Sem resultado. Não, ali eu comecei a desacreditar, porque eu falei, cara, todo mundo fala que entra, que vai dar certo, não existe um mecânico de som e tal. Eu falei, cara, mas tá doendo demais, eu tô começando a deixar de cumprir com alguns compromissos pequenos. Ali próximo daquela data, eu contei pro Mauro a história foi o seguinte, tava chegando ali próximo a uma semana do aniversário do meu filho Miguel e da Débora. E eu tava sem chamado de serviço, né, e assim, apertado para pagar outras coisas, e eu não tinha comprado o presente do Miguel ainda, e nem o da Débora. Aí eu falei, puta merda, o negócio tinha que dar errado alguma hora, mas não agora, né, bicho? Uma semana pro aniversário, que eu vou chegar lá com o quê? Vou dar o quê de presente? Dói, né, Vitor? Aí eu falei, cara, hoje não deu, não. Aí eu falei, mas hoje não deu, mas amanhã dá. Se eu levantar amanhã, nós vamos fazer acontecer. E aí, nesse meio do caminho, o parceiro meu, Fábio, em algum outro momento a gente vai apresentar ele aí. E aí o Fábio veio e falou assim, Vitor, o telefone não toca mais. Eu tô apertado para fazer serviço, eu tô vendo que eu preciso de fazer serviço, mas eu tipo ligo, mas não dá certo. Cara, eu falei, Fábio, você tá no mesmo barco que eu, só que tipo assim, eu acho que nós estamos remando contra a corrente, cara. Porque o barco, nós fizemos o barco, nós entramos no barco, nós remamos pro lugar certo. O barco flutuou. Flutuou, a intenção era o barco entrar e afundar rápido. E ele durou 2 anos e meio. O remo nosso tá errado, cara. Alguma coisa nós erramos. Aí ele falou, Vitor, tem uma feira da mecânica. Assim, eu falei, Fábio, eu não quero saber mais de tecnologia. Eu tô com tanta informação que eu preciso de começar a orientar essas informações e pôr no lugar certo. Aí ele falou comigo assim, Vitor, vai ter uma palestra sobre investimento, coisas financeiras, eu acho que a gente tá errando ali. Eu não vou conseguir ir, mas faz um cadastro e vai lá. Eu fiz o cadastro meu e mandei para ele fazer o dele. No dia ele não conseguiu. Certo. Eu tava com a gasolina pouca em casa e meu cunhado tava com um compromisso na região, eu falei assim, ô Gustavo, me leva no Expo Minas e usa o carro para você ir para aula, mas me deixa lá no Expo Minas que eu fiz um cadastro, eu preciso muito ver uma palestra. Aí, determinação. Determinada. A Débora... E é Deus no ouvido da gente. Não, e o tempo todo, a Débora, mas você vai lá, mas você já viu tantas feiras no Expo Minas, você tá achando que vai ter alguma coisa diferente lá? Eu falei, mas dessa vez eu não vou ver máquina. Porque máquina, eu já conheço máquina de laser, de plasma, de tudo que você pensar. Dessa vez eu preciso de informação financeira. Porque serviço a gente sabe fazer, mas a gente não sabe tratar o dinheiro. Deus é bom demais, né, Vitor? Muito. É perfeito em tudo.
E aí, cara, nesse dia o Gustavo me levou, eu cheguei, aí dei umas voltas nos stands, até comecei a assistir uma palestra de um cara lá, que na época eu tava precisando de fazer um trocador de calor, peguei um cartão do cara, aí escutei, ele começou a falar umas coisas lá, que eu vi que ele queria mais vender o produto, que resolveu o problema de alguns outros. Aí eu até saí no meio da palestra dele, depois pedi desculpa, e aí aguardei a palestra do Mauro. Aí vi, né, a expertise e tal, o Mauro falando ali do negócio dele, aí eu falei, cara, eu acho que era isso aqui que eu tava precisando escutar. Na hora eu mandei a mensagem pro Fábio, falei, Fábio, você devia ter vindo. O cara falou que nós precisávamos fazer. Eu não queria vender nada, né? Não. Engraçado que eu não quis vender nada ali. Eu cheguei, contei a história pro Mauro, falei, Mauro, é o seguinte, meu nome é Vitor Hugo, eu tô com uma empresa assim, né, tentando crescer. Eu sei trabalhar, cara, eu só sei trabalhar, mas eu não sei administrar, eu tenho ferramenta, eu já tenho alguns clientes, e aquilo ali começou assim, parou, eu não consigo mais captar clientes, eu tenho um X número de clientes, e esse é um negócio que eu tenho rodando, eu quero vender peça, eu quero adquirir um equipamento futuro num dia, e contei ele um pouco da minha história, né, da dificuldade que eu estava ali naquele momento, não de pedir o dinheiro, mas de me trazer novos clientes e como eu faria para conseguir esses clientes para trazer esse dinheiro que eu precisava. Porque, tipo assim, uma coisa que eu aprendi toda a caminhada da V&D é que dinheiro não dá em árvore. Exatamente. E quando dá em árvore, a árvore é muito alta, cara. E você vai subir nela e quando você olhar para baixo, você pulou do Boeing no vento. Exatamente. Só que lá embaixo não tem o vento, mas também você não tem o paraquedas. E Vitor, deixa eu pegar um gancho e trazer para o nosso pessoal aqui, que eu acho que é um insight muito interessante, muito poderoso. Pessoal, vocês perceberam nessa história, nessa trajetória dele, a persistência, a resiliência, aquele sexto sentido ali que o empresário tem, o empreendedor tem, de ir buscar, de ver onde é que está a oportunidade, e principalmente que eu queria destacar a humildade de chegar, porque eu lembro perfeitamente desse dia, ele chegou, me abraçou lá, tirou uma foto comigo e me pediu se eu tinha um minutinho para conversar com ele. Então, ser humilde, né, ter aquela questão que a gente precisa ter de saber pedir ajuda. Tanto é que a gente começou uma mentoria ali, basicamente falando, vou te ajudar, né? Talvez você não tenha condição nesse momento de fazer nenhum aporte financeiro, mas eu vou te ajudar e eu vejo muita determinação, então vamos junto. Então, ter essa humildade, saber buscar, entender, ver onde é que estão as falhas. Então, essa humildade corporativa e empresarial, ela é muito importante, que a gente não sabe tudo. A gente precisa de apoio, a gente precisa ter alguém. E, Vitor, queria trazer para a nossa conversa um elemento fundamental, que é aquela dificuldade. Então, quando a gente fez o primeiro diagnóstico na mentoria, a primeira coisa que a gente detectou que era a precificação. Sim. Igual você mesmo falou, olha, a gente não sabe precificar, a gente não sabe o valor das coisas. O seu trabalho tem um valor muito grande, mas é mal precificado. Sim. E foi assim, eu poderia dizer que nesse tempo todo que a gente está em mentoria, o trabalho mais contundente foi ensinar a precificar, né? E aí, eu quero trazer mais uma outra informação que vale a pena você anotar aí. É a mudança de mentalidade, porque no dia que eu sentei com o Vitor, eu fui ver a precificação dele, ele estava cobrando a metade do que deveria, que na cabeça dele era o salário de CLT que ele tinha, que pagava as horas e estava tudo ok. Não tinha imposto, não tinha lucro, não tinha administração, por isso que ele não ganhava dinheiro. Ele prestava, trabalhava muito, faturava, no giro do faturamento ali, ele conseguia pagar, quando dava uma baixa de faturamento, abria um rombo, porque aí o dinheiro sumia, faltava, e ele tinha que ir para aquele preço do desespero para fechar qualquer coisa, para trazer o sustento para dentro de casa, e é normal isso para os empreendedores que não têm noção de precificação, não sabem do processo comercial, que é captação, prospecção, negociação, precificação, proposta e consolidação da venda, que é um processo todo. E a base dele, a base da gestão empresarial é o preço, é a precificação. Então ele não sabia fazer isso. Só que quando eu mostrei para ele, eu falei, Vitor, nós vamos ter que dobrar o preço. Aí o insight poderoso, que é a mudança de mentalidade, que nele, para mim, foi instantânea. É o quê? Mauro, ou eu faço isso e os clientes aceitam o preço, ou eu vou quebrar, eu não aguento mais. E ele, instantaneamente, naquela noite de mentoria que foi online, que eu mostrei para ele, ele entendeu. E isso fez, né, Vitor, total sentido. E a partir daí a gente começa a... Perde um clientinho ali, mas ganha outro aqui, sim, o dinheiro começa a entrar, e num prazo ali de setembro a novembro, o que aconteceu com a V&D? A gente teve uma visão do que realmente aonde a V&D poderia chegar com a mentoria do Mauro, né? E então, o que aconteceu ali?
nesse período todo de precificação errônea, né, tipo assim, não conseguia pagar os impostos em dia, quando pagava o imposto faltava porque a gente não operava via planilha, a gente fazia no achismo, era canetinha e papel, né, o básico bem feito, mas assim, quanto que eu pago de imposto por isso? Eu estou faturando quanto e quanto que eu estou pagando? Por quanto eu estou comprando e quanto eu estou vendendo? Não tinha essa base, é 6%, é 10%, é 15%, produto é isso, é mão de obra é aquilo, a gente não tinha um norte. Uhum. E a nossa mentoria com o Mauro foi justamente isso, cara. O trabalho você tem só tratar as informações e colocar cada coisa no seu lugar. E ali, nesse período de setembro a novembro, a gente estava vindo com um faturamento razoavelmente, assim, negativo. Bem negativo. Margem negativa, né? Muita negativa. Então, tipo assim, pagava o aluguel, mas não tinha dinheiro para trabalhar. Tinha dinheiro para trabalhar, atrasava o aluguel. Então, estava muito desconfortável. Aí eu cheguei e falei com a Débora, falei, cara, nós vamos quebrar. Se a gente não seguir o que o Mauro tá falando na mentoria, a gente vai quebrar. Por quê? As informações que eles estão passando para a gente com a mentoria é a mesma coisa de você comprar um livro que todo mundo tá falando desse livro e não ler. Uhum. E não entender a informação. Não então, usufruir, assim, né? Então, quando o Mauro chegou para mim com a informação, a planilha de precificação, que tudo tem um valor, né? Até uma caneta que você usa, por exemplo, na empresa, aquilo teve um investimento. Sim. E aquilo vai te dar um resultado. E isso foi, assim, a virada de chave da V&D. Porque se eu continuasse operando na louca daqueles 2 anos e meio, só muito serviço, e sem administrar aquilo que eu precisava realmente administrar, que era uma carteira maior de clientes, uma diversificação de novos trabalhos também, porque não era só... A V&D não poderia vender ali só mão de obra, Deus livre guarde. O mecânico hoje ele vive de chave na mão da manutenção. E se o mecânico, Deus livre guarde, quebra a mão? O que aconteceu comigo, deu acidentar a minha mão, eu tomei muito ponto na mão, não foi no trabalho da V&D, mas era uma coisa que me impactava diretamente no meu negócio. Sim, o negócio depende de você nesse momento. Né? Sou eu que sou ferramenta. Então deixa eu pegar o gancho. Você que é autônomo, que a empresa depende de você, e eu já falei isso aqui, ser autônomo é estágio transitório. O que o Vitor está contando aqui é a empresa não pode depender só de mim, e é o que nós estamos fazendo nesse momento na V&D, na mentoria, é buscar crescimento, buscar contratos maiores, vender mais para poder contratar mão de obra, treinar essa mão de obra, porque a tecnologia hoje da V&D, de manutenção hidráulica, de sondas, está com o Vitor, então nós vamos começar a treinar essa mão de obra para tirar o Vitor da operação e transformar ele num gestor operacional. Então, o que é o resumo de tudo isso que eu falei? Ser autônomo é início, mas não é estilo de vida, porque você fica refém da força do seu braço, e isso é limitado. Para se ganhar dinheiro de verdade, para poder prosperar, para poder crescer, para poder atingir outras famílias através do empreendedorismo, você tem que crescer, você tem que gerar emprego. Então, para isso, você precisa contratar, você precisa não só treinar, você precisa transformar a vida das pessoas, ensinar as pessoas a trabalhar, a ter conduta, a ter postura, dar parte técnica para essas pessoas, né? E isso tudo faz parte do que a gente está fazendo na V&D. Então, Vitor, voltando nessa questão da V&D, nós nos encontramos, teve a humildade, na sua parte em pedir ajuda, teve do meu lado também a disposição em ajudar, em mentorear, a empatia, que é importante, e isso é até um princípio de um início de uma boa e grande amizade, que as nossas famílias estão se aproximando, né? Teve uma mudança de mindset, uma mudança de mentalidade, né? Teve um ajuste no preço, uma padronização da forma de fazer preço, que eu cobro isso até hoje, quando vocês vêm, Mauro, vamos ver, cadê a planilha? Sim. Como é que tá? Deixa eu ver o preço, o que vocês estão colocando? A planilha é a base de tudo. Exatamente, que a planilha de precificação, seja ela a minha ou qualquer que for, ela vai estar toda delimitada no que você pode e não pode fazer. Então a gente entendeu que precificação, ela foi a virada de chave de praticamente todo empreendedor que está atolado. Foi ela que me trouxe até aqui agora. Exatamente. E aí a gente fala que de setembro a novembro a chave virou, a parte financeira deu uma melhorada que a gente acompanha. Né? Exatamente. Chegou dezembro, você conseguiu tirar umas férias, você conseguiu dar um pouquinho mais de conforto para a família num tempo relativamente rápido, não resolveu o seu problema, mas deu um suspiro legal.
Nesse momento que a gente está gravando o podcast, a gente está no mês de abril, nós já estamos negociando alguns contratos legais, a gente já está vendo possibilidade de ampliar o portfólio da V&D, inclusive com máquinas importadas da China e máquinas para poder locar, que é um portfólio interessante, né? E então a gente pode entender que a precificação é um pilar importante. Mas eu queria trazer uma outra provocação. Qual a importância, Vitor, de não estar sozinho, de fazer network, que é o que você fez na feira, né? De ter alguém para poder te ajudar? Qual que é a importância de alguém mostrar o caminho que a gente não conhece? Não vou nem falar que a gente não está vendo, mas que a gente não conhece. No geral, né? Agora você está, inclusive, com a nossa contabilidade também, que está te apoiando lá. Não da figura do Mauro, mas a figura de ter alguém para conduzir nesse caminho empreendedor. O que você vê disso? O que você fala para a nossa audiência a respeito disso? Então, o que acontece? Nesse caminho agora, a gente já tem, né, essa parceria com as empresas do Mauro, o Grupo AK também, né, que faz a contabilidade nossa, e ali a gente começou a entender o seguinte, a importância o que a gente está pagando do imposto, por que a gente está pagando esse imposto. Por que tem que pagar o imposto? Por que tem que pagar certinho o imposto? Porque é igual IPVA, se você estiver pagando atrasado ou igual uma coisa errada no seu carro, a polícia vai agarrar. E a polícia, no nosso caso, vai ser o governo. Vai agarrar, você não vai crescer. De empréstimo, entendeu? bancário. Então, assim, hoje você não está sozinho e ter uma mentoria de qualidade, de confiança, que vai conversar com você, que vai pegar na sua mão e que vai te levar para onde você quer chegar, é isso. É entregar confiabilidade e resultado. Exatamente. É o que todo mundo quer hoje no mercado. Porque todo mundo chega para mim e fala, cara, como que você vai crescer se você não consegue contratar gente qualificada? Porque hoje o gargalo nosso é qualificação de diversas áreas. Então, assim, o que isso leva para a gente lá na frente em relação a ter a mentoria? Eu não chegaria onde eu cheguei hoje com a V&D, né, nesse salto de setembro a novembro, e de novembro até hoje, ter chegado... Hoje a gente é LTDA. O que é MEI LTDA? A gente não sabia. Sim. A gente só sabia que tinha básico, que ter um MEI para emitir nota e tal. Qual que é a importância da nota, do giro de nota, de pagar um imposto em dia? Vi na reforma tributária, você participou lá da nossa palestra entendeu? Lá. Qual que é a importância? Você vê que você está, nesse momento, você está até doutrinando os seus clientes. Ó, cliente, não dá para fazer sem nota. Não dá. Não dá, tem que fazer certinho. Velho, mas é o imposto. Se está precificado, e aí nós vamos falar biblicamente, dai de César o que é de César. Entrega para o governo o que é do governo. Até Jesus pagou imposto. O governo é mau. Entendeu? Cara, paga o dele, deixa o dele lá, que ele resolve no com preço dele. dele. O que ele vai fazer com o que você passou para ele é problema dele. O seu você já se livrou. Exatamente. A AK e a expertise, né, o grupo do Mauro passou para a gente, é isso, cara. Precifica, executa, entrega. E usufrui. O resultado vem. O resultado vem. E ele veio pra gente, porque, igual eu te falei, a gente vinha numa curva negativa de faturamento. Quando a gente começou a usar, né, a planilha da expertise que o Mauro passou pra gente, junto com as informações da contabilidade, a nossa curva, ela deu uma subida, depois deu uma caída, porque a gente ainda não estava entendendo. E quando a gente começou a ter reuniões semanais, quinzenais ou mensais, né? Até mesmo que a Débora até saiu do trabalho dela para me assessoriar de perto, porque eu dar manutenção, visitar o cliente, contabilidade, eu tava ficando doido mesmo. Não tava conseguindo. É muita informação. E, tipo assim, para uma empresa que chegou pequena fazer um estrondo desse, a curva ela fez assim e subiu muito alta. Sim. E então, tá subindo, né? O faturamento foi lá em cima, mas não é que o faturamento foi lá em cima porque eu trabalhei mais, é porque eu tratei melhor os dados. Você vendeu melhor. Eu vendi melhor, eu conversei melhor com a necessidade do cliente. E o que eu não sabia... Por que a gente tem que ter a mentoria? A mentoria e as empresas da contabilidade falou comigo o que realmente eu tinha que fazer. Ó, menos isso e mais aquilo. Então, aqui tá certo, mas a gente precisa de melhorar isso aqui. Exatamente. Então, isso é o não caminhar sozinho. É ter alguém lá na frente aonde você prevê onde você quer chegar, com informações que você vê que o cara não balela no seu ouvido e tudo, mas é onde o cara tá, você fala, cara, ele chegou lá. Sim. Ele viu, ele passou muito caminho que eu tô passando hoje. Então tem que seguir pelo menos o que o cara fala. Não é que eu vou ser igual o meu pai foi ou que o Miguel seja igual o que eu vou ser lá na frente, mas é simplesmente tipo assim,
ser um pouquinho melhor a cada dia para chegar num propósito que é o que você quer que seus filhos cresçam, alguma coisa dessa forma. Então, eu vejo hoje, por exemplo, a importância de você ter a mentoria de uma empresa confiável, é isso, planejar mesmo essa condição de a empresa crescer, saber diferenciar o que é imposto, entender o que é fluxo de caixa, o dinheiro da empresa e o seu dinheiro são coisas diferentes. Você entendeu? Deixa eu pegar um gancho nisso, Vitor, que você trouxe pra gente uma palavra de grande sabedoria. Eu não sei se vocês perceberam, ele está falando da minha mentoria, ok, beleza, e qualquer mentor que realmente viveu e passou vai conseguir entregar isso. A gente entrega isso através da expertise, a gente entrega isso lá na AK, que é uma contabilidade consultiva, só que ele entregou um tesouro fenomenal na fala dele aqui. Eu gostaria que você anotasse isso. Não é só você ter um bom mentor, mas é você colocar em prática aquilo que você está recebendo. Porque eu já tive alguns mentorados que chegou no último dia de mentoria, o cara fala para mim que não aplicou 5% daquilo que eu coloquei porque ele não teve tempo. Olha, se você está pagando, contratando, recebendo uma mentoria, você está com alguém do seu lado que está disposto a te ajudar, no mínimo que você tem que fazer é sacrificar o máximo para tentar absorver aquilo e colocar em prática. Que, independente do conteúdo que não é colocado em prática, ele não vai dar resultado. E o Vitor só teve resultado, está tendo bons resultados, porque ele está se sacrificando, inclusive, que não é fácil, pôr a empresa só dele e da esposa, com o menino pequeno, a esposa tem que cuidar do menino, da casa, dos afazeres domésticos ali, que não tem como fugir, ele tem que ir para o campo, fazer, executar, visitar, correr atrás e ainda no final parar para fazer gestão financeira. Inclusive, nós tivemos no final do ano, ele foi lá, né, ele falou que teve uma curva mais baixa porque foi lá sem talvez ainda estar preparado com aquela mentalidade financeira, acaba entrando um pouco a mais no gasto que não poderia e aí dá uma desequilibrada, que foi outra tratativa que nós tivemos, que foi ajuste financeiro, que ele falou muito bem agora, eu estou até orgulhoso, que olha, o dinheiro da empresa é diferente do meu dinheiro, o dinheiro da empresa não é meu, né? A empresa vai me entregar uma parcial para eu fazer as minhas questões pessoais. Então, anota isso aí, pessoal, se eu contratei um curso, uma mentoria, uma consultoria, uma assessoria, que seja o que eu contratar, que eu aplique, senão é jogar dinheiro fora, é perder o meu tempo e o tempo de quem está me mentoreando ou me ajudando. Então isso é o tesouro na fala dele, que eu acho que é uma das coisas primordiais, é mudança de mentalidade e aplicar aquilo que está recebendo. Vitor, e já indo para a finalização do nosso episódio hoje, que eu acho que nós entregamos muito, a sua história ela é muito valiosa para os empreendedores que estão iniciando, que estão passando por uma dificuldade, né? A gente pode ver nitidamente o seu crescimento como empreendedor, a sua postura, a sua fala, a sua forma de tratar com a sua empresa. Então, pensa no Miguelzinho, seu menino. Qual o legado que você quer deixar pro Miguel? Fala para a câmera olhando pro Miguel, como se você estivesse falando para ele. Cara, hoje eu penso assim pro Miguel. Quando a gente entra nesse mundo de empreendedorismo, a gente não sabe o que está esperando para a gente. É como se... Né, hoje, né, os astronautas saíram lá para fora e realmente agora vieram com imagens recentes da imensidão que está lá fora. Então, hoje, o mundo do empreendedorismo é essa vastidão que o universo entrega. É um quadro preto, aonde você vai chegar ali e colocar as coisinhas que você acha que é boa. Hoje, o Miguel, ele vai chegar num ambiente, não sei se ele vai ser o mecânico ou, né, o dono. A Débora fala comigo que quer que ele faça uma faculdade. Isso é lógico que ele vai fazer, ele vai ter um acesso melhor do que o que eu tive. Porque hoje eu vejo o seguinte, os filhos da gente, a gente tem que deixar pelo menos uma base, um alicerce. Pode ser que não seja um concreto, pode ser um gramado, mas para ele começar uma trajetória mais tranquila, menos turbulenta.
Ele querer ou não ficar na... Pode ser que ele cria, às vezes eu brinco com ele, né? Que a gente tem a V&D e lá no futuro pode ser que a gente crie a V&DM. Venda de peça, sei lá, alguma coisa para ele ter uma coisa dele. Não que a V&D não seja dele, né? Que é herdeiro. Mas assim, é ele chegar num ambiente onde, por exemplo, vou chegar num espaço e encontrar pelo menos um planeta com água e ar. Então ele tem que chegar lá e o ambiente está favorável para ele permanecer. Porque assim, o que os caras passaram na subida para chegar lá, o que o Miguel vai passar para chegar onde ele quer chegar, só ele vai falar que foi bom e que foi ruim. Então assim, o que eu deixo de recado aí pro pessoal que tá querendo empreender, ou que já entraram e tá achando difícil, e já pensaram em desistir, que eu também pensei em desistir, só que Quem nunca pensou, né, Vitor? A vontade de crescer e de vencer, ela tem que ser maior do que a de desistir, porque a de desistir, ela tá com você o tempo todo. Você vai tomar cana dos caras, velho, você vai tomar... tudo que você pensar de porrada e mais um pouco você vai tomar. Mas a vontade de crescer, de persistir, ela tem que estar ali o tempo inteiro. Hoje eu não falo isso só pela V&D. A V&D ela chegou no mercado para fazer a diferença de uma necessidade que o mercado não tem, que é o mecânico de sonda, que sou eu. Só que eu não quero esse mérito para mim, eu quero ramificar. Eu quero colocar outras pessoas que eu consigo treinar, seja o Miguel, seja funcionários, que a V&D vai ter os funcionários, e entender essa parte de dividir o dinheiro, que a empresa tem que ser mais rica do que eu, porque a empresa ela vai me pagar uma parcela do que ela consegue executar. É de ter isso no mercado, a V&D entregar isso tudo na mão dos clientes, que é confiabilidade, agilidade e o desenvolvimento de uma empresa em parceria com esse tipo de mentoria que o Mauro presta para a gente fazer as coisas certas, a precificação, a tributação, para a gente construir um futuro sólido, não só da empresa, mas para os filhos que um dia vão assumir esse negócio da gente. Com fé em Deus, né? Ou criar outras empresas juntos no grupo, parcerias, para dar continuidade. Sim. E Vitor, para a gente fechar, eu vou trazer uma frase aqui que eu escutei de um sócio meu, Francisco, que o contexto era diferente, eu vou adaptar. Mas para empreender, a vontade tem que ser maior que a necessidade. Sim. Porque quando há mais vontade do que necessidade, você consegue realmente persistir, não desistir e caminhar. Sim. Concorda com isso? Concordo plenamente. Então, para a gente fechar o nosso podcast hoje, queria te agradecer demais por esse tempo que você dedicou, né, por estar aqui compartilhando a sua história empreendedora. Queria que você olhasse para a câmera agora, fizesse os seus agradecimentos e desse uma última palavra para a gente poder fechar e deixar todo esse legado de informação e de história para toda a nossa audiência. Faça seus agradecimentos. Primeiramente, eu agradeço aí os grupos que me deram a oportunidade de conhecer essa vastidão do mundo da sondagem, de manutenção, de ter chegado, ter esse acesso a esse mercado, que é um mercado que eu vejo que antigamente tinha muito mecânicos antigos, que tinham as formações pelo tempo de casa e os problemas que aparecendo, e pelas essas oportunidades que foram me dadas e que abriram esse leque de eu ver a oportunidade de criar a V&D. E a V&D, assim, está no mercado para somar com, né, os clientes, projetos, crescimento da empresa, entender essa necessidade para a gente, né, igual agora o Mauro já falou que a gente futuramente está, né, querendo trazer equipamentos da China para tirar essa sobrecarga do nosso nicho aqui na região de ter X equipamentos de determinada marca. Então, hoje, o agradecimento que fica dessa oportunidade de ter sido concedida a gente e que a gente não vai decepcionar. A V&D vai cumprir aí, né, com essa necessidade de chegar no mercado com a mão de obra qualificada para isso, suprir essa necessidade e virar essa referência. Uau. E mostrar para a galera que, tipo assim, dá para empreender do jeito certo, da forma certa, mas tratar as informações da melhor forma possível, porque não adianta ter braço forte, carro bom, carro zero para entrar na mineradora, ferramentaria, um espaço gigantesco. Sendo que disso tudo, primeiro é a vontade de querer vencer todos os dias. O empreendedor nessa área nossa, ele tem que querer vencer todo dia. Mas tá difícil, mas você tem que... Porque até na dificuldade você aprende. Exatamente. Quanto mais difícil, maior lição. É aula todo dia. E a V&D, assim,
está pegando as aulas, começando a aplicar e a gente já está vendo o resultado. E a gente não vai parar. Isso aí. Pessoal, fechamos nosso podcast com uma palavra final do Vitor aqui de determinação, de vontade, de querer fazer e de querer empreender e ter sucesso. E o sucesso dele já está sendo trilhado, a gente já está vendo uma mudança de chave fantástica. Então, Vitor, muito obrigado, que Deus te abençoe, que a V&D continue crescendo e prosperando e que, quem sabe, num futuro próximo podemos estar juntos aí, talvez numa sociedade na V&D e prosperando e levando essa toda a manutenção hidráulica para o Brasil inteiro. Muito obrigado, que Deus te abençoe e continue trilhando. Pessoal, fiquem com Deus, até o próximo podcast. Não esqueça de nos seguir, compartilhar esse vídeo e dar um like aí, que isso nos ajuda bastante. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.